Conhecido por grande parte dos portugueses pela participação no programa da SIC Shark Tank, Tim Vieira é mais do que um investidor, é um empreendedor e talvez também um homem de causas, já que luta há anos por um Portugal mais atrativo para quem cá vive e para quem cá investe. Tanto que em 2023 decidiu apresentar-se como candidato à presidência da República Portuguesa. De onde vem e para onde vai este homem que fala meio inglês, meio português? Tim, é um privilégio ter-te connosco. Como sempre, sempre que vens cá é muito bom receber-te. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Tu tens assim uma mistura entre inglês e português no teu sotaque. Eu diria que tens talvez um coração dividido entre Portugal e a África do Sul. Como é que isto acontece? Não, eu acho que tem um coração muito grande que cabe todos esses países, né? E mais alguns até. Mas o sotaque vem de eu ter crescido na África do Sul. Meus pais foram de Moçambique para a África do Sul e eu estudei sempre em inglês, sempre nas escolas sul-africanas, mas sempre com meus avós que falavam português, mas né, como tudo, às vezes começamos a perder algumas palavras e inventar outras, então eu invento muitas. Eu penso em inglês e depois é para sair em português e às vezes não saem todas em português. Mas aquelas pessoas que já me conhecem, eu acho que já adaptaram a esta nova maneira que eu falo. E está a ficar melhor, eu acho que o meu português está a melhorar, devagarinho vamos lá chegar, mas eu acho que é um coração grande, dá para caber os países todos, porque depois eu tive filhos em Angola, então também tenho que ter um bocadinho, a minha família vem de Moçambique, então também estou um bocadinho, depois trabalho em vários países e uma pessoa leva o que é o melhor desses países e põe lá dentro, mas é engraçado porque o que está a dizer é que quando eu estou na África do Sul sempre diziam que eu era português e quando venho para cá dizem que eu sou sul-africano, então somos uma pessoa que não é de nenhum sítio, mas é de todo sítio. Mas tens o coração muito apaixonado por Portugal. Sem dúvida, é por isso que eu estou cá, é por isso que não é, tudo o que eu faço é para ver se consigo melhorar e fazer ainda mais por Portugal. Eu estou naquela situação que acho que temos aqui um país espetacular, um país que pode ser um líder mundial até na maneira de fazermos, de pensarmos, de viver. Já temos um lifestyle espetacular, agora só precisamos de um país que dá mais oportunidades e que ainda acolhe mais os portugueses e que não é, trabalhamos para fazer aqui uma visão para um país que pode ser espetacular, não falhar essa oportunidade. Vamos falar um pouco mais profundamente sobre esse teu desejo e, acima de tudo, pela coragem que tens de te apresentares como candidato à presidência da República, mas eu gostava de conhecer o Tim desde pequenino. Okay. Vamos lá a 1975, tu nasceste em Joanesburgo, cresceste lá com a tua família de perto e por perto. Quem era o Tim quando era pequenino? Eu fui o primeiro a nascer em África do Sul, então tinha os meus tios, os primos e os meus avós e os meus pais sempre a dar muito amor a mim. Foi tempos difíceis, não é? Fomos para lá como imigrantes, então era uma daquelas famílias que todos tinham que trabalhar muito e sempre havia pouco em termos financeiros, mas havia sempre muito tempo para mim e muito amor para mim. E eu acho que isso foi a grande diferença. Eu tinha amigos que tinham muito poder financeiro, mas os pais não tinham tempo nem amor que chegasse para eles. E eu sempre tive isso, e eu acho que isso também fez-me o resto da vida ser igual para os meus filhos, para a minha família, e para mim dou muitas graças a Deus por ter avós e tudo que me deram esses valores e éticas e esse lado todo. Então, às vezes gostam de ver e dizer que o time teve sucesso, ou teve isto, ou teve aquilo, mas para mim o sucesso na vida é mesmo como é que a gente temos tempo para aqueles que amamos, para aqueles amigos e isso tudo, muito mais que só o lado financeiro. Eu vejo tantas pessoas ricas, pobres e pessoas com menos que são ricos em vida. Eu tive a sorte de ser isso, mas eu lembro
né, dos meus pais estarem às vezes a falar, a palavra overtime passava muito, porque o meu pai tinha que fazer mais horas para poder mais isto, mais aquilo. Fui sempre escolas públicas, nunca fui para as escolas privadas, que se calhar era onde eu gostava de ter ido, porque havia mais tradição do desporto, eu era muito desportista. E também era um país que era diferente, era um país que não é era um grande país, mas era um país a passar um tempo um bocadinho escuro, um bocadinho triste, né? Estávamos a passar o apartheid, com o apartheid havia sanções, com sanções eu acho que fez muitas pessoas serem empreendedoras, porque não conseguíamos importar, não conseguíamos ter nada de fora, então não é, de vez ficarmos vítimas, começamos a perceber que o empreendedorismo dava para uma pessoa crescer e uma pessoa ir atrás daquilo que quer ter, para ter independência e tudo. Então eu acho que vieram muitos empreendedores e vimos o Saul Kersner, o Mark Shuttleworth, os Elon Musks, tudo veio daí. Eu acho que isso foi o bom, mas também o que foi bom foi depois ver o Nelson Mandela sair da prisão depois de 27 anos para ter o voto e também através... Né, Estavas lá? Eu estava lá, eu lembro do dia perfeitamente, eu lembro... O que é que sentiste? Senti que íamos andar para a frente, não é? Porque o apartheid foi feito por poucas pessoas, não era o país, não era a nossa cara, não era nem o nosso coração, nem o que queríamos. Eu nasci sempre com pessoas negras, indianas, sempre dei bem com todos, porque eu era do futebol, então tínhamos as pessoas que eram negras, mais nesse desporto, jogava cricket, tinha indianos, o rugby era os africanos. E eu lembro desse dia, né? E lembro também de lições que eu aprendi com o Nelson Mandela, que foi mesmo através, trouxe perdoar e amar, né? Porque aquele país só andou para a frente porque ele tinha tanto amor para o futuro do país que quis perdoar o passado. E é a grande lição que trazes dele. É uma grande lição e hoje em dia há poucos líderes que dão-me lições, mas esse foi um líder que me deu lições. Aquele país já passou lá o Gandhi também, esteve lá, também esteve na prisão lá. E também, não é, foi um sítio que ele também pôs muito amor, também nunca no lado da violência, etc. Então já houve grandes exemplos e é um país de milagres, porque parecia que íamos mesmo, não é, para uma guerra civil, parecia que ia ser o fim do mundo e não foi. Hoje em dia está a passar outras dificuldades e também não há utópias do mundo, mas a África do Sul é pena porque o sonho do Mandela não está a ser concretizado porque não temos os líderes para fazer acontecer. E depois da África do Sul, continuei, foi sempre em África, etc. Tu saíste da África do Sul com que idade? À volta de 26. Tu começaste a estudar lá, foste para gestão, não é? Para a Universidade da África do Sul, mas depois foste a Londres fazer um curso, um programa executivo. Não, eu vou dizer aqui, né, já que estou a concorrer para a presidência, é melhor ser super honesto. Então eu fui para fazer gestão, quando estava a fazer universidade, fiz o dropout. Então não acabei lá. Comecei a fazer negócios. Os negócios, eu estava a aprender mais a fazer negócios que na universidade. Eu lembro de um dia chegar lá e ouvir um dos meus professores a falar e a pensar, tudo o que ele está-me a dizer não vai funcionar no que eu estou a fazer hoje. Hoje estou a fazer as coisas diferentes do que ele dizia. E comecei a ter sucesso no negócio, consegui construir um negócio que ficou grande. Quando casei com a minha esposa, eu estava super bem. Foi esse da microcervejaria, uma das primeiras. Cerveja, né? Porque a gente tem que fazer o que gosta, a paixão que temos, e cerveja era uma paixão. Então fui para a cerveja e ainda gosto dela, como se mostra, ainda tenho um barril sempre comigo. E eu acho que aprendi muito com esse negócio, aprendi muito como foi. Se calhar também aprendi uma das grandes lições, onde comecei a ir contra um concorrente que era super grande. Ele quis que eu mudasse de rumo e que entrasse e trabalhávamos juntos. Eu queria fazer o meu rumo e no fim também, não é, perdi a cervejaria. Devagarinho, não tinha mercado, ele começou a fechar o mercado e aprendi o ego, não é? O que o ego pode nos fazer às vezes não é bom. E foi interessante porque quando eu casei estava super bem. Um ano depois eu pensei, olha, agora vou ter que fechar tudo, não vou continuar, vou ter que ver um projeto novo. Mas outra vez não perdi tudo, porque fiquei com a minha esposa, que ainda é a mesma esposa que tenho, a minha família, amigos e muitos amigos, um network espetacular, que eu lembro no dia que eu fechei,
não sei quantas propostas eu recebi, mas tive tantos telefonemas e pessoas a dizer, vamos fazer outra coisa, vamos... E era esse o espírito, a África do Sul é muito isso. Que idade é que tinhas nessa altura? Foi aí nos 26 que isso aconteceu, é por isso que eu também decidi, não, eu queria começar de novo, queria uma coisa nova. Foi um bocadinho por isso que acabaste por vir para Portugal? Fui para Angola, fui para Angola porque o rand estava a cair, então eu comecei a olhar e a ver que se calhar o rand não está tão estável, e Angola estava com o dólar, então tive uma proposta para ir a Angola, começar lá ficar diretor-geral de uma empresa. Fiquei diretor-geral, a empresa cresceu muito. Já ligado aos mídias? Ligado aos mídias, e depois de 2 anos comecei a minha, também cresceu muito, e hoje em dia ainda é uma das maiores mídias em Angola. Uma empresa que hoje em dia Angola está também a passar um tempo difícil, mas é uma empresa que é sem dívida, então é mesmo, trabalha para os funcionários que estão lá. Passamos a Covid, sempre foi daquelas empresas que conseguiu pagar salários em Angola, e isso não é normal, não é? Ainda tem a dimensão, eu li que essa empresa em Angola chegou a ter perto de 400 empregados. Ainda tem 400 e tal empregados, então continua com a dimensão. Só que não é, as coisas, a gente sabemos as dificuldades de Angola, mas hoje o que é dificuldades, um dia vai ser oportunidades e um dia é crescimento. Então eu também já, não é, com meia década, também já percebi o que é ondas, e às vezes quando começa a ficar melhor em Angola, vai para baixo noutro sítio, quando fica melhor noutro sítio, vai para baixo em Angola. Então, a vida é mesmo assim, são ciclos, não é? Ciclos. Então eu já vi os ciclos de vacas gordas, vacas finas, vacas um bocadinho loucas, mas é isso, né? Então temos que às vezes ter fé, aguentar e ultrapassar os tempos difíceis. Tu começaste a tua veia de empreendedor muito cedo, muito antes dos 26. Por aquilo que me apercebi, deve ter sido ali por volta dos 18 anos, quando tiveste o teu primeiro negócio em África do Sul. Estou correta? Eu comecei mais cedo, porque eu comecei aos 12, o meu pai saiu, ele trabalhava, era avionics engineer no SAA, que era como a TAP, e depois ele saiu, e quando saiu abriu uma loja, não é? Um supermercado, e ele não tinha tanto jeito para negócio, ele era engenheiro. Então eu comecei a gostar logo daquilo, e comecei logo a ter mais responsabilidades e a dizer coisas e a fazer coisas, e começou um bocadinho aí. E eu lembro de ter tantas responsabilidades, comecei a guiar super cedo, tive o meu primeiro acidente a 14, descangalhei o carro, ainda antes tenho de teres marcas carta na mão. De condução? Antes de ter carta, porque como éramos imigrantes, tínhamos uma loja, era preciso eu ir comprar material, e era diferente. Que ninguém se cruzasse contigo, não é? Aconteceu, mas o acidente até fui eu sozinho na estrada, muito cedo de manhã, a ir visitar, a ir buscar vídeos naquele tempo, super cedo, e estava a chover muito, e o carro não aguentou a curva. Eu aguentava, mas o carro é que não dava, era um carro assim um bocado... não tinha high performance, mas foi então grave comecei muito ti? cedo. Foi grave, não é? Eu fui ao hospital, tive pontos na cabeça, tive pontos na mão. O meu pai ficou super chateado, nunca me bateu. Naquele dia bateu no carro quando me chamaram ele para fechar uma loja, para vir lá buscar uma polícia. Ele bateu no carro, foi junto comigo para o hospital, os dois de mão partida. Então, para mim, o que foi duro mais que a cabeça e a mão foi o meu... Não é? O meu coração, o que eu senti para o meu pai naquele momento. Eu sei que ele teve que fechar a loja, era a nossa vivência, não é? Foi difícil. Foi emocionalmente um choque, eu lembro, não é? fiquei super triste, mas mudou a vida, não é? Porque a gente aprende estas coisas, e eu podia ter escolhido, olha, vou ficar gangster ou vou começar a nunca mais a ver aquela imagem do meu pai super triste comigo, e eu decidi para ir não gangster, decidi ir para o outro lado, e eu acho que mudou uma vida. Então, às vezes as coisas que acontecem, as coisas que a gente vê naquele momento como a pior coisa e porque aconteceu, às vezes são as coisas que nos fazem mais fortes para a vida. Eu digo sempre aos meus filhos em inglês, né? If it doesn't kill you,
It makes you stronger, se não te Que mata, não te faz-te mata, mais forte. torna-te mais forte. E é um bocado isso, a minha vida sempre foi um bocadinho isso, eu passei isso, eu passei 9 assaltos em lojas, porque estávamos em dinheiro vivo, então havia sempre aquela coisa que os portugueses estavam em dinheiro vivo, então havia os assaltos. Estive num assalto onde morreram pessoas, eu levei 17 pontos na cabeça com uma AK-47, mas sempre decidi que vou para a frente, olhava para a frente, eu acho que até programei um bocado a minha mente em começar a ir logo para a frente e não tocar para volta tudo o que eu passei que era difícil. E, no fundo também o facto de teres apercebido desse mundo, não te identificaste com ele. Quiseste foi afastar-te dele, foi isso? Quando eu estava nesse mundo, eu pensei que aquilo era como se vive, temos que sobreviver, temos que trabalhar, temos que... Não é? Eu lembro eu tive esse assalto e fui buscar uma toalha, pus na cabeça, que estava a sangrar, fui abrir as lojas outra vez, as máquinas de registar, aquelas coisas todas, e pus tudo outra vez a andar, e foi o que foi, e era assim que eu pensava que havia de ser. Mas não é? Depois também, quando já não estava mais nesse meio, percebi que havia outro meio, e se calhar por isso que eu também dou tanto valor a Portugal, a segurança, a maneira de viver, não é? O valor da vida, tudo isso, e se calhar por isso que eu até quero lutar mais por isso, para não perder, que se calhar pessoas que estão cá que acham que isto é o que é o normal. O mundo não é bem isto, o mundo hoje em dia tem sítios super difíceis. Estamos aqui, somos super abençoados, somos mesmo daquele 1% do mundo onde aqui havíamos de dar graças e havíamos de estar gratos por termos o que temos, não é? Já não valorizamos porque sempre foi assim, não é? Sempre foi assim. Quando e esse hoje é em o dia, maior bem da vida. Quando começamos a perceber que se calhar vamos perder, ficamos com medo, mas também não agimos. Ficamos aqui todos parados em águas de bacalhau, sei lá, não é, como tu dizes. E não podemos, temos que agir, temos que experimentar. E temos que andar fazer para a nossa frente. parte. Exato. Tu falas muito do teu pai, e eu conheço um bocadinho da tua vida e conheço o teu pai, mas quem te conhece menos bem e nos possa estar a ver ou a ouvir, gostava que falasses da tua relação com ele. O teu pai foi uma das pessoas que te passou mais valores na tua infância, na tua adolescência, O meu e que pai, te acompanha ainda hoje, não é? o meu pai só é o homem que é porque tem a esposa que tem, a minha mãe. E a minha mãe é uma mulher espetacular. Sou muito igual à minha mãe. E eu acho que, então, como o meu pai ama a minha mãe, tem que amar a mim e vamos dar bem. Então, estamos nisso. O homem que também deu muitos valores na minha vida foi o meu avô. O meu avô Estevão, sempre também conheci o meu avô Chico cá em Portugal, quando vinha cá de férias, e a minha avó Esther, mas eu cresci sempre com o meu avô Estevão e a minha avó Helena, e o meu avô Estevão era aquela pessoa, ele era um combófilo, né, de pombos e tudo isso, então eu ia às 5 da manhã com ele, e depois ele lá tinha uma arma, deixava-me dar tiros. Ui. Era um homem mesmo, aqueles old school. Né? Os homens não se medem pelos tiros que dão, calma. Não, mas pelos valores que tem. E ele Sim. sempre foi daquelas pessoas que me deu tanto valor e tratava-me com respeito e como um homem cedo. Eu sempre gostei disso. E o meu avô era daquelas pessoas que todos gostavam, todos queriam estar sentados ao lado dele, ele é que tinha as melhores anedotas, não tinha inimigos, e dizia-me sempre que também não tem amigos, que o melhor é o cão. Era daquelas pessoas que dizia sempre alguma coisa que uma pessoa lembrava, né? Ele dizia que é o cão porque o cão não diz nada a ninguém. Então, era daquelas era o coisas. melhor amigo dele. Era aquela, mas divertido. isto era o que ele dizia, mas ele estava cheio de amigos, e eu lembro que foi um dos dias mais tristes quando ele morreu, e eu estive lá no funeral dele. Foi super triste para mim. O meu pai sempre foi daquelas pessoas através de exemplo. Começou a trabalhar super cedo para a família, teve que sair de Moçambique, trabalhou, depois foi comandos em Moçambique, foi escolhido para levar a bandeira em 3.000 comandos. Então os amigos dele diziam-me tudo o que ele fazia e como é que era, ele nunca me dizia nada desse lado. Então foi sempre assim uma daquelas pessoas que eu admirei, porque eu nunca vi ele fazer nada de mal. Foi um dos principais valores que ele te passou, a honestidade? Foi isso, foi o trabalho, foi a família, foi o amor que ele tinha pelos sogros. Eu também tenho isso pelos meus sogros.
eu acho que isso ajudou muito, a maneira que ele sempre respeitou a minha mãe. Isso são coisas que uma pessoa a crescer, quando vê isso como o normal. E depois levo isso para a vida, não é? Fomentou sempre o bom ambiente e o respeito também entre as pessoas Sempre. e a família. E agora como avô, espetacular também, porque tem mais paciência que tinha quando eu era filho, então ainda melhor. E hoje no papel de líder, consegues identificar coisas que trazes na bagagem da tua infância e que vêm da família? Sem dúvida. Eu acho que eu sou um líder e um bocado old school. Né? E quando O digo que é que isso quer dizer? humano, ainda acredita nas pessoas, ainda acha que um passa-bem, um passa-mão vale alguma coisa. Acho que tem que haver negócios que há win-win, que duas pessoas vão ganhar. Ainda põe-me às vezes em problemas para mim próprio, só para ajudar outros. Hoje em dia já não há muito disso. Hoje em dia é eu e não como é que vou ajudar um outro e um dia se calhar vai retribuir. Então, esse tipo de coisa. Então eu ainda vejo as coisas muito como, né, acreditar em pessoas e trabalhar com pessoas e isso tudo. Isso vem da minha família, né? Que a minha família também, quando chegou à África do Sul sem nada, teve que começar e teve ajudas e depois ajudamos outros que vieram. Esse tipo de história fica connosco para sempre. Né? E moldam-nos como profissionais também, ou moldam-nos mais como pessoas? Qual é a tua opinião? Hoje em dia não há uma diferença entre a pessoa, empreendedor, há uma pessoa, há uma vida. Eu fico sempre um bocadinho confuso quando dizem como é que tu fazes a tua vida profissional e a tua vida não profissional. Eu só tenho uma vida, só trabalho uma vida, então sou igual das duas maneiras, não mudo, sou o que sou. Imagina ser duas pessoas diferentes. Então eu acho eu acho que os valores que temos e isso tudo começam também a mostrar no negócio. Agora também não. Eu já aprendi muitas vezes que as coisas também correm mal, mas para mim até se corre mal, e às vezes com sócios pode correr mal, mas se correu mal e estávamos todos no mesmo barco e todos puxaram e remaram, mas correu mal é uma coisa, mas às vezes há um que já saltou do barco e os outros estão a remar e isto tudo, é que uma pessoa fica mais chateada. Então eu tento encontrar pessoas com os mesmos valores. E vou dizer que hoje em dia fica mais difícil, porque hoje em dia as pessoas às vezes a ter responsabilidades e olhamos até para líderes mundiais, é tudo só por um período, só estão a pensar em 3 anos, ou 4 anos, ou 6 meses, às vezes, sei lá. Já não temos aquele tempo de vamos construir coisas, vamos trabalhar. Compromisso até, não é? Compromisso e isso tudo, e é difícil, não é? É super difícil. E tu lidas tanto com pessoas mais jovens, porque também vamos falar um bocadinho da tua Brave Generation Academy, e provavelmente também aí encontras um pouco isso. Eu gostava de voltar aqui à Angola e aos tempos que estiveste lá com a Special Edition, que ainda se mantém na tua vida, não é? Tu ainda continuas a ser um dos sócios da Special Edition. Ainda sou um chairman, mas já não estou muito envolvido. Tenho um CEO já não que és é executivo. Espetacular. Não estou a ser executivo porque tenho mesmo uma equipa que gera tudo e faz tudo. E eu acho que quando vou lá só atrapalho e faço problemas. Então eu confio neles e através, as pessoas que eu tenho lá são old school, são pessoas com valor, são pessoas que acreditam, gerem aquilo completamente como é deles e eles têm ações, mas não é só deles. E para mim isso tenho muito orgulho pelas pessoas que tenho há 20 anos, não é? Então, tem 20 anos, bons. essa Exato. experiência na tua vida. Exato. Os mídia, o que é que representam para ti? Eu acho que os mídias, era no tempo que eu estava mesmo envolvido, foi excitante. É uma coisa sexy. Estava nas festas, estava sempre envolvido em tudo que era novas marcas, consegui fazer muitos love brands, consegui fazer a Cuca ser o que a Cuca ficou, a Tigra o que foi a Tigra, muitas marcas que começaram lá, então aquilo é quase como ter muitos filhos, não é? Em marcas, não é? Porque uma pessoa vive aquilo. Mas era muito porque vocês tinham suportes de comunicação onde essas marcas Nós tínhamos investiam. a agência, tínhamos suporte, tínhamos impressão, tínhamos t-shirts, tínhamos
a merchandising, tínhamos Portanto, faziam a pesquisa, produção fazíamos, dos éramos materiais. 360, Ok. então houve muito que a gente passou por lá, campanhas eleitorais que passaram por nós, as marcas que cresceram, eventos que passaram connosco, temas como a Bahia Luanda, festas de Natal. Então eu acho que tivemos o privilégio de ser mesmo parte daquela nova Angola que cresceu, uma Angola que também com tanto potencial, tanta promessa, não é, que estava a crescer. Fomos parte disso e eu estive lá nos melhores anos. Tive 2 filhos lá, então tenho 2 filhos que nasceram em Angola. Uma que nasceu cá, em Portugal. Que é mais nova, a mais nova, a tua filha. Exatamente. Ela foi a primeira, assim, no lado da minha mãe em 5 gerações, a nascer cá em Portugal. Então já também foi uma festa, não é? Mas Angola foi espetacular. Foi uma indústria, mesmo onde ajudei tanta gente. Eu acho que lá eu já era quase um Shark Tank, porque ajudei tanta gente a começar a empresa lá e a ligar e a pôr e a investir, que o meu dia era 26 horas. E tu, nessa altura, já eras mais do que um empreendedor, também já eras um investidor. Sim, sempre. Também aí uma pessoa, não é? Quando estamos a investir, estamos a acreditar noutros empreendedores, e isso também é parte de ser empreendedor. A gente tem que acreditar e abrir os nossos networks e o nosso know-how. Então sempre foi um bocadinho natural. Também tive sócios que também eram muito abertos a isso e que também queriam ser parte disso. Também estávamos num período que havia oportunidades, havia muitas oportunidades. Foi mesmo interessante. Foi tempos que eu hoje em dia, quando penso, até, se estou a ter um dia mau, penso um bocado nisso e dá-me um sorriso, né? Porque fizemos tantos amigos, fizemos tantas coisas juntos. Hoje em dia, ainda quando eu vejo pessoas que trabalharam comigo, que fizemos coisas juntas, é especial. E tenho já amigos que já não estão cá, também já não é? Foram para o céu, vamos lá dizer, que também fiquei super triste porque eu lembro do que a gente passou e como é que foi. Não é? São pessoas que fazem parte da tua vida. Para sempre, não é? Um deles, o João Sampaio, que, foi uma pessoa que também eu trabalhei muito com ele e tudo. Grande parceiro nosso durante muitos também anos. Foi super triste. Um grande amigo. Super triste, sem dúvida. Vamos ao Shark Tank. Tu em 2015 recebes um convite da SIC, da equipa que produziu o Shark Tank. O teu nome salta para as revistas e para os jornais de uma forma diferente, porque os portugueses não te conheciam tão bem. Mas sempre foste um bocadinho apontado como mais do que um tubarão em Portugal. Havia muita gente que te via mais como um golfinho, porque tu tinhas um olhar muito doce e eras muito querido até com os concorrentes do Shark Tank. Achas que foi assim? Eu acho que eu era assim um golfinho um bocadinho mais para o lado pesado, assim, um golfinho mais gordinho. Rechonchudo. Mais rechonchudo. Mas a verdade é que eu nunca fui assim tão tubarão. Eu quero investir em pessoas, eu quero acreditar, eu quero experimentar. E naquele programa eu não ia ser diferente. Não era só o valor do negócio, também eram as pessoas que estavam ali. Também havia tubarões lá que eram mais para o negócio, mais focado. E foi bom ser, eu acho, diferente. Eu acho que... Mais humano. E eu fui lá a mesma coisa que era normalmente. Então foi até fácil outra vez. E eu gostei, foi uma experiência espetacular, uma experiência... Eu nunca tinha estado no mídia, nunca tinha estado à frente, nunca tive muita publicidade nem nada, não é? Eu fazia era publicidade para as marcas, para os outros, e crescia aos outros. Eu nem deixava a minha agência de marketing, a TBW Angola, fazer publicidade ou ir ou mandar para concursos, nem nada disso, porque eu dizia, não, o nosso trabalho não somos nós, era sempre a brand. Então, numa maneira, eu agora fico triste porque eu sei que ia ajudar lá os nossos creatives, mas eu sempre pus o foco na marca. E foi a primeira vez que eu é que fiquei assim, se calhar um bocado uma marca. Tu é que eras a estrela. Estrela, o golfinho. E gostei porque conheci boas pessoas, fez-me se calhar aprender muito de Portugal muito rápido, também foi bom. Investi em pessoas, houve muitos negócios que não funcionaram, mas ainda sou amigo das pessoas e elas tiveram experiências e eu tive experiências e teve outros que funcionaram, não é? Então, esse é o risco do investidor, não é? É o risco do investidor, mas naquele tempo, não é? Hoje esquecemos,
mas estávamos em 2015, a Troika estava ainda a passar, não havia empréstimos banqueiros, não havia angel investors, não havia um ecossistema de startups, era tudo mesmo muito, como é que vou dizer, quase mesmo escuro, né? Parecia que empreendedores eram maus, os empresários e isso, e aquele programa, numa maneira, fez a startup sexy. Começou a desmistificou todo esse lado, não é? E começámos a falar em angel investors, em coisas assim, em fundos, em VCs, né? Então foi interessante, eu acho que foi um programa que ajudou mesmo muito e eu tenho orgulho que fizemos isso, e aquela primeira temporada teve uma audiência super alta para a SIC. E para mim também conheci mesmo muita gente. De alguma forma trouxe uma nova linguagem ao mundo dos negócios, não é? Trouxe. Mas também trouxe muito trabalho, porque eu estava mesmo investido naquilo, eu queria mesmo fazer coisas acontecer, eu estava a ter mensagens, eu não tinha social media, naquele tempo que eu entrei eu nem social media tinha, só comecei depois a fazer social media. Foi duro, foi mesmo duro, não é? Porque levei mesmo a sério e as pessoas... E eu investi mesmo dinheiro a sério, foi tudo a sério. Mas normalmente é isso que acontece quando eu acredito numa coisa, fico com paixão e propósito naquilo, dou mesmo tudo. Não é? Mas consideras-te um líder mais empático e era isso que de alguma forma te diferenciava também dos outros tubarões? Não, eu acho que concentrei um bocadinho mais, se calhar, nas pessoas que os negócios, porque os negócios não eram todos negócios grandes. Aquela primeira temporada foram negócios mais pequeninos. Não havia assim coisas que a gente podia dizer, isto é para tudo e global e vai ser... Não, mas não mudava nada. Tudo o que investíamos, como fizemos, a força que tentámos ajudar e fazer acontecer, tudo isso valeu a pena. Mas não havia assim grandes projetos para irem para fora. Então é difícil. Mas naquele tempo era diferente. Hoje em dia... A gente vê os unicorns portugueses que saíram. Eu acho que hoje em dia, se havia um Shark Tank, iam vir projetos que eram, se calhar, baseados em Portugal, mas estavam a pensar de ir para o mundo. E isso é um mindset que mudou. E eu acho que bom, porque no meu tempo era, não é, naquele Shark Tank estavam em Lisboa e queriam vender no Porto. Exatamente. Hoje em dia não querem ir vender no mundo. Né? Então eu acho que isso também é bom. Né? Tu consideras-te um homem de causas? Porque quando uma pessoa não quer ajudar a humanidade, vamos lá dizer, tem que haver causas. Quando alguém entra e investe na cultura e em filmes, cá não é para fazer dinheiro. Como foi o teu caso, que fizeste como produtor executivo. Alguns filmes e isso tudo, mas a verdade é que é muito difícil e eu fiz porque havia a Joana e o Bruno, pessoas jovens com muito talento, que queriam e tinham muita paixão para fazer uma coisa acontecer, e eu posso dizer que tenho muito orgulho por ter visto como é que eles cresceram e como é que conseguiram fazer e o que eles atingiram até com fundos limitados, não é? Que mostra que os portugueses podem mesmo fazer numa das coisas mais difíceis, que é a cultura nesse país. E quem era a Joana? O Bruno Gascon, o diretor, e a Joana Domingas, que era a produtora. Mas então, não te conheciam? Eram pessoas que foram ter contigo? Comigo, explicaram-me o sonho deles, o que queriam fazer. Eu achei incrível e achei como é que pode ser tão difícil, né? E aí é que eu percebi a dificuldade dos nossos atores, os nossos cameramen, os nossos maquilhagem, todas as pessoas envolvidas em produção, e escritores e tudo isso, a dificuldade que eles passam, né? Conseguem fazer tanta coisa com tão pouco. É verdade. E não damos valor nesse país. Artistas e tudo, não damos valor. E é pena, porque isso é que havia de ser uma das coisas. Se a gente não consegue dar valor a eles, como é que vamos dar valor à nossa língua, à nossa cultura? Como é que vamos ter isto a crescer? Havíamos de ter mais budget para isso, havíamos de pôr isso mais importante, né? Mas é quase como é um extra que está ali e olhamos para outras coisas, mas as crises que a gente estamos a passar na educação, na saúde, estamos a passar na cultura. É muito difícil, né? Termos sucesso em coisas de cultura. E depois, às vezes, até quando temos um bocado de sucesso, as pessoas quase ficam chateadas ou não é? Porquê? Não sei porquê. Mas sentes que isso acontece? Às vezes eu sinto, eu não sei porquê, não é? Mas temos pessoas lá fora, trouxemos a Sara Sampaio, também teve no nosso filme, fez na Carga um belíssimo papel.
Mas não sei porque os nossos esportistas, quando estão a fazer bem, são os melhores, quando têm uma queda pequena já são os piores. Somos um bocadinho ao 8 ou 80? 880, eu acho que é uma coisa que eu só vi em Portugal. Na África do Sul eu tenho equipas que eu gosto de rugby, mas se eles iam jogar lá fora e eu queria que elas ganhassem, mas se ia uma outra equipa sul-africana jogar lá fora, eu também queria que ganhasse. Cá às vezes não, se és do Benfica não quer que o Sporting ganhe lá fora. E eu nunca percebi bem isso, né? Porque Portugal devia estar sempre primeiro. São ambas as equipas portuguesas, é nesse sentido que tu Eu acho que, te referes. eu acho que é importante esse tipo de coisa, não sei. Saindo da cultura e indo para a educação, que te é um mundo muito querido, sendo as causas uma coisa que te apaixona, que te faz mover, foi um bocadinho essa causa da educação que tu abraçaste com um sistema muitíssimo diferenciador, disruptivo, ao criares a Brave Generation Academy. Outra vez, né? Eu tive uma educação onde eu gostava muito da minha escola, não era o melhor aluno, em termos de, eu tinha outros problemas, eu tinha um bocadinho de dislexia, que naquele tempo era chamado preguiçoso, né? Não queria aprender as palavras porque era preguiçoso, mas era porque eu não conseguia aprender as palavras daquela maneira. Sim. Então sempre achei que tem que haver maneiras diferentes de aprender as palavras e de fazer coisas. Mas gostava da escola, gostava dos amigos, gostava disso tudo, gostava do desporto. Comecei a perceber que a educação é mesmo o futuro. Eu percebo isso, eu vejo as pessoas, vejo o que faz bem elas quando estão contentes e estão em escolas que estão contentes. E eu quis alguma coisa para os meus filhos próprios, que eu viajava muito e levava-los comigo, porque eu gostava que eles tinham experiências. Era sempre difícil, porque a escola tradicional, se tu sais, estás a perder. Então, em 2020, comecei com um projeto que era para poder ter uma escola um bocadinho mais flexível, mais personalizada, mais relevante para os dias de hoje, com currículos que podiam ser escolhidos e trabalhados, e as crianças podiam viajar, estávamos abertos o ano inteiro, tínhamos 30 crianças numa aula de idades diferentes, com 2 learning coaches, que eram os motivadores, de inspirar, ligado à comunidade. Então, se gostam de fazer filmes, vão trabalhar com um cameraman, se gostam de veterinário, vão estar num veterinário, a ter experiências. E conseguiam também ter exames 3 vezes por ano, devia ser uma vez, e se correr mal, escreve outra vez. Coisas pequenas que faziam uma grande diferença. Então foi assim que eu quis fazer a Brave Generation Academy. Também tivemos sempre as palavras do Nelson Mandela a dizer que a educação é a arma mais poderosa do mundo. E num mundo que a gente só pensa em drones e mísseis e coisas, eu pensei que a educação é onde eu podia fazer um impacto. Tive muito tempo a tentar fazer um impacto na educação, mas não conseguia perceber exatamente aonde. Quando a Brave Generation começou, pus os meus 2 filhos como as cobaias, os guinea pigs, e eles começaram a ter sucesso. Depois, finalmente, pus a minha filha, que eu não queria pôr ela logo, em caso se isso não funcionasse. Os miúdos eu podia arriscar, mas não a filha. E ela também veio, e depois começaram a entrar mais crianças, mais miúdos, e eu comecei a ver como é que muitos deles chegavam lá a pensar que tinham problemas, e afinal não eram as crianças que tinham problema, era o sistema, era a maneira de educar que tinha o problema. E de um momento para o outro começamos a crescer. Hoje temos 36 hubs em Portugal, temos 60 à volta do mundo, em 9 países, estamos sempre a expandir. Temos agora crianças em Gaza no nosso plataforma, meninas de Afeganistão no 2º ano de universidade connosco. Temos em Kakuma Refugee Camp uma hub lá com Starlinks e computadores. Estamos a abrir em escolas públicas na África do Sul. Estamos como escola nos Estados Unidos que recebe um voucher para as crianças que vão lá, porque conseguimos dar escola mais barato que o Estado consegue dar escola. E aqui é difícil. Aqui em Portugal ainda não temos a equivalência, quando temos um currículo que tem equivalência, mas o nosso modelo não tem equivalência. Então fazemos os mesmos exames das outras escolas, mas não conseguimos ir para uma universidade portuguesa. Mas conseguimos ir para universidades como Berkeley, como Stanford, onde já temos crianças que entraram, aceitadas em Penn State, em Washington State. Mas aqui, né, estamos ainda parados com um sistema que não se adapta e não anda para a frente, e por isso perde muito. E eu estou a falar nesse projeto meu, mas eu conheço muitos outros projetos
espetaculares na educação que também estão parados e não andam para a frente. Achas que o sistema estatal não se adapta muito às alternativas particulares que existem, privadas, e que esse afastamento acaba por prejudicar as pessoas que poderiam ser beneficiadas? Eu acho que é muito central. Eu acho que, não é, temos uma Constituição, quando se lê, é espetacular. Tens direito a casa, direito à saúde, e depois quando estás a escolher a educação que queres... Depois na prática não é assim. A educação que querem te dar, não podes escolher. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que temos que começar a voltar a ver que a Constituição é a coisa mais importante. Não é leis que um dia vão ser vistas como erradas. Não é? Porque temos muito Estado e muita legislação e coisas que um dia a gente vai olhar e dizer, para que isto tudo? E ainda para mais que hoje em dia a escola tradicional não está a funcionar. Temos crianças que não estão contentes, pais que não estão contentes, professores que não estão contentes, não é? Um governo que está sempre a tentar melhorar, mas faz mais ou menos o igual, então os resultados são iguais. Até hoje em dia estão a fazer mais e estão a ter mais coragem e a fazer melhor, mas temos que mesmo começar a evoluir, não é só fazer coisinhas pequeninas e essas coisinhas pequeninas que fazem têm que ser feitas mais para o digital, mais para personalizar a educação. Hoje em dia com a AI, com tudo isso, conseguimos começar a dar às crianças, a cada uma, special needs. Estamos a ter mais crianças com special needs. Então temos que ter educação que ajuda a esses special needs, que eles não vão caber no que é tradicional. Temos mais crianças a pôr mais valor em desporto. Como é que eles conseguem ir para uma escola tradicional, fazer o desporto, fazer coisas? Não havia de ser desporto e depois a escola adapta-se à volta do desporto. É essa a paixão que eles têm. Então há muito que pode ser feito, mas é preciso coragem para começar a fazer. E o que eu vejo é que não há muitas vezes essa coragem, porque as pessoas, às vezes vejo que se não fazem nada errado, mas também não fazem nada. Preferem não fazer? E isso é difícil. E depois fazemos tantas pesquisas, tantos estudos e entram para gavetas, mas temos tantas pessoas cá que já concordaram que tem que mudar, tantas iniciativas até privadas que querem mudar. Podia haver mais ajuda entre o público e o privado, mas temos que tirar ideologias, temos que tirar essas barreiras para fazer acontecer. Mas primeiro havíamos dar aos pais decisões para ajudarem os filhos a terem o que precisam. É um bocadinho por este discurso que tu tiveste a coragem de apresentar o teu nome como candidato à presidência da República? Exatamente, né? Porque eu também não quero ser uma daquelas pessoas que só critica e não faz. Só critica e não faz. Eu não quero ir para almoços onde falamos do governo e falamos o que não está a correr bem e os problemas que temos. A sério, eu não quero ser dessas pessoas. Então eu tive que decidir se eu quero mudar o país e se quiser mudar tenho que fazer isso. Se não quiser, tenho que mudar do país, tenho que sair de cá. Okay? E eu não quero sair de cá, eu quero ajudar a mudar o país. Então eu comecei a pensar, uma vez estava num voo, estava a voltar do Cabo, onde estava tudo a correr super bem, estávamos a conseguir abrir hubs, estávamos a fazer tudo, e eu até pensei, se calhar vou ficar mais algum tempo no Cabo, e a minha esposa disse, não, Tim, entra no avião, depois quando chegares lá está tudo bem. E eu no avião comecei a escrever um memorandum, assim, a dizer o que eu fazia como presidente, e quando cheguei pus no LinkedIn, e tive muito apoio, e eu decidi, não, então é isso que vou fazer. Muitos disseram, não, havias de correr, é primeiro-ministro, é que faz mais, mas eu não sou político, e então eu comecei a pensar, como presidente, o que eu posso fazer? Ok, posso começar a ajudar o mindset, posso começar a trabalhar para uma visão para o país, porque até isso é difícil. Qual é a nossa visão? Eu não sei, porque não é? Parece que muda com as pessoas que entram e tudo isso. E qual é a tua visão? Não, a minha visão é a gente termos um país que faça mais oportunidades para os nossos jovens e as pessoas mais velhas. Começamos a pensar em maneiras diferentes. É preciso mesmo sempre pensarmos que somos um país pequeno que está a ter menos pessoas. Não, se calhar é um país, não é, que é global, temos muitos portugueses à volta, pessoas que querem até investir cá e que se calhar, se não estamos a ter mais população, vamos dar vida melhor a essas pessoas que estão, se calhar, a ser menos. Não há problema. Já que temos problemas com casas que não chegam, saúde que não conseguimos dar, vamos dar mais salários e com mais salários pagamos mais seguranças sociais para aqueles mais velhinhos. Eu li agora numa revista que também os nossos funcionários públicos estão a ficar velhos, então não vamos conseguir ter.
tá bom, vamos pôr mais tecnologia e menos funcionários públicos e conseguir tirar um bocadinho da burocracia também com isso, mas temos de ter esse plano, temos de ter um plano e uma visão. Eu entrar como presidente, eu quero ver se eu também atraio outras pessoas para entrar na política, novo sangue, pessoas a pensarem, pessoas que querem executar, que não têm medo, que não estão lá para lobbies ou não estão lá como presidente. Eu quero trabalhar com os partidos diferentes, sou independente, eu quero levar o melhor. Porque eu até fiz um estudo assim a olhar para os partidos e 90% das coisas que eles querem é igual, mas depois ficam ali com 5 a 10% das coisas que não concordam e focam naquilo, de vez focámos no que podíamos executar e melhorar. Então é este tipo de coisa que eu quero fazer. Eu quero também ser um presidente que vai puxar mais pelo não é, o governo em termos de responsabilidades e ver o que eles estão a dizer se está a acontecer e dar mais informação sobre isso. Temos que perceber que sim, o presidente não tem tanta força executiva, mas tem muita força à volta dele em termos de meios sociais e tudo isso para trazer causas para a frente, não é? Então é isso que eu gostava de fazer. Gostava de ser só um termo, só fazer uma presidência, então não preciso estar com medo que tenho que fazer as coisas para ganhar para a próxima e depois voltar e fazer BGA, não é? Então é um bocadinho isso. Porque também não quero acordar um dia aos 70, aos 80, chegar lá e olhar para pensar trás que não fiz nada, não é? E que por não fiz nada, os meus filhos não tiveram as oportunidades que podiam ter, os meus netos não vivem cá, aquela coisa toda. E eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Começarmos a fazer coisas diferentes, a votar diferente, e se calhar temos um sonho que podemos ser diferentes. É. Tu és um homem de relações, és uma mente positiva, és uma pessoa de mente aberta, que acredita muito nos outros, que gosta de pessoas também. Era isso que te identificava um bocadinho com o Comendador Rui Nabeiro? Eu acho que a última vez que estive com o Comendador Rui Nabeiro foi espetacular para mim. Tudo correu exatamente como um filme, né? Eu estive com ele, sentei ao lado dele, tive tempo a falar com ele. Eu estava a ter um dia super difícil, um dia mesmo super difícil para um empreendedor. Temos esses dias onde estamos mesmo em baixo. E a falar com o Comendador, ele deu-me esperança através, também falou dos dias que ele teve difíceis. Eu percebi que ser old school e ter valores e éticas é correto, porque eu vi o que ele conseguiu fazer, eu vi o amor que havia à volta dele, eu vi todos à volta dele o amor que tinham, desde o empregado de mesa aos diretores, à família, tudo isso. E então foi um dia espetacular, um dia mesmo espetacular. Eu antes tinha estado com ele em alguns eventos e falava sempre um bocadinho e sempre tive, né, aquele... ele criou uma marca espetacular, veio do nada para fazer tanto, levou tantas pessoas com ele, nunca pensou só nele, a legada dele não morreu com ele, continuou. Então para mim isso foi tudo o que eu queria, foi tudo o que eu queria. E naquele dia era um dia escuro, ele estava mesmo com os problemas de empreendedores, não é, das nossas burocracias e tudo isso a acontecer, nada acontece, não anda para a frente, e ele deu-me uma paz. Deu-me paz, e quando eu saí deu-me esperança e fé que as coisas, não é, podem ser melhores amanhã. E eu às vezes sou essa pessoa para tantos e estou sempre a tentar ser isso, mas naquele dia fui eu a receber. Então foi espetacular, foi um daqueles melhores dias da minha vida. Ele foi uma das pessoas que mais te inspirou ao longo da vida? Eu acho que aqui em Portugal foi muito, porque ele viveu a vida, não é? Que eu também gostava de viver, não é? Foi mesmo até ao fim, sempre a contribuir. Nós tivemos o enorme privilégio de estar com ele, faz agora precisamente 3 anos, num almoço em Campo Maior, onde eu me recordo muito bem da tua emoção e dos teus olhos brilhantes naquele discurso maravilhoso que ele também nos fez a nós, enquanto criadores desta comunidade das marcas em Portugal. E recordo-me das palavras que ele nos deixou, de nos incentivar a continuarmos também esta que é uma causa para nós. Tu, enquanto embaixador da Brands Community, o que é que tens vontade de fazer para ajudar Portugal a crescer? Não, eu quero mesmo que os nossos talentos não são castigados por trabalharem.
Ok? Às vezes eu sinto que se queres fazer alguma coisa, se queres usar os teus talentos, é quase castigar-me. Porquê é que diz isso? Porque eu acho que temos impostos a mais, burocracia a mais. Eu acho que para uma pequena, média empresa isso não é fácil. Eu acho que são super-heróis. As pessoas que são empreendedores hoje em dia são super-heróis. Eu acho que muitos deles têm cordas no pescoço porque estamos sempre a ter que pagar mais e a contribuir mais. Havia de haver menos subsídios. Eu acho que havia de haver menos impostos, assim ganhávamos todos mais e fazíamos mais. Acho que havia de haver mais responsabilidade. Se queremos fazer alguma coisa e não temos uma resposta, havia de ser aceito. Porque às vezes ficamos meses e anos e isso de subsídios, PPRs e sei lá mais o quê, não deu para nada, não é? Porque nem consegues planear com essas coisas. Então eu gostava que havia mais oportunidades, eu gostava que a gente podia acreditar que se tu trabalhar, se tu tiveres talento, tu podes construir cá coisas. Okay? Eu fico triste porque eu vejo, isso é os pequeninos e os médios, mas até as grandes empresas. Hoje em dia temos um PSI 20 com 17 empresas, onde 16 estão registradas em outros países. E como é que isso faz sentido, não é? Está a perceber? Então, Sim. temos que começar a repensar As isso sedes tudo. não estão em Portugal. Não, temos que começar a fazer copy-paste do que funciona noutros sítios e executar cá. Temos que parar de perder e começamos a ganhar. Temos que ter um plano para o futuro. Temos que celebrar vitórias e marcas que construímos e temos que construir marcas, porque isso já percebemos que não é sermos competitivos pelo preço baixo, mas é ser competitivo pelo o valor, a qualidade, o talento, tudo isso. E é isso que eu gostava que começasse a acontecer, e eu vejo as brands um bocado com isso, a dar valor a este trabalho, a trazer isso para a frente, e não há muito a fazer isso, não é? O Comendador tinha uma expressão que tu deves conhecer, muito bonita. Se todos quiséssemos, o mundo poderia ser maravilhoso, o mundo poderia ser extraordinário. Numa palavra, o que é que tu achas que faz falta para o mundo ser extraordinário? A palavra é esperança. Né? A gente tem que ter esperança, conseguimos ter isso, mas depois temos de ter ação. Claro. Então é preciso esperança e executar, que é a ação. Com isso a gente consegue chegar a qualquer sítio, porque eu já vi, quando eu às vezes viajo, eu já tive o sítio que me deu mais impacto. Eu já viajei o mundo, já fui com comboios pela a Rússia, Mongólia, China, já fiz o East, já fiz Austrália. Tu és Todos um homem os do sítios mundo. já fiz, né? Com filhos e com família e com tudo. E o sítio que eu lembro que me fez mais cá dentro chorar e parece que o meu coração saiu naquele dia foi East Vancouver, Canadá, onde eu vi pessoas que já não tinham nenhuma fé que iam ter alguma esperança para serem melhoradas na vida. Okay? E isso é Canadá. É Okay? Canadá. E foi a coisa mais triste. Eu lembro de chegar depois ao hotel, pus o filme Pursuit of Happiness, com o Will Smith, para os meus filhos verem que a vida acontece. Às vezes tentamos o nosso melhor e ainda com o nosso melhor coisas correm mal e ficamos em situações mesmo desesperadas. E eu vi que não havia nada nos olhos deles, não havia nada, não havia brilho, não havia esperança, não ia melhorar. E eu também já estive em Congo, em sítios, na Angola, em sítios difíceis, em Moçambique, Tanzânia, todos esses sítios, e nunca vi isso. Nunca vi pessoas lá sem nenhuma esperança. Sempre vi pessoas contentes a acharem que o que têm é pouco, mas estão gratos por isso, e depois ainda acham que vão ter mais, ok? E no mundo da Europa vemos muitas pessoas tristes, com medo de perder o que têm, porque vão perder a casa ou o carro ou isso, já não acreditam que vão construir e fazer. Okay? Em África, como não tens muito para perder, acreditas que vais crescer e vais fazer coisas acontecer. E a Ásia, a mesma coisa. A Ásia, a gente olha e eu tinha uma foto de 5 pessoas numa moto e uma cobra, okay? A sorrirem, contentes e top. Hoje em dia a gente temos 5 pessoas num carro, estamos apertados, né? Isso aqui precisamos comprar um de 7 lugares. Ou seja, quanto mais bens materiais e quanto melhor for a situação financeira para as pessoas, mais infelicidade elas podem ter. Eu é um acho que bocadinho isso. como temos mais para perder, começamos a viver para as coisas e não para nós próprios. Somos mais materialistas. Começamos a ter menos tempo para
temos a liberdade de viver, então temos que tomar conta das coisas. Então trabalhamos para o banco, trabalhamos para ter mais uma televisão maior, porque assim vamos a mostrar ao vizinho, precisamos de um carro outra vez mais moderno, o último telefone, e não vivemos a vida. Em alguns sítios, as pessoas mais felizes que eu vejo são aqueles que chegam ao ponto de verem que isto não é o importante e que o que é importante é conseguirem ter uma vida de qualidade, e a qualidade só chega se eu digo sempre que a gente passa 3 períodos na vida. O need, onde há coisas que precisamos, necessidade, não é? E muitos de nós chegamos a isso, depois chegamos a uma fase que é o greed, ganância, queremos mais, mais, mais. Eu também passei por isso. Tenho uma coleção de carros, tenho arte, tenho coisas que eu achava que é o que eu precisava ter, porque até pessoas pensavam que eu havia ter, não é? Então, ok, eu vou ter mais um, mais um, mais um. E depois chegamos a um ponto na vida que é o freed, que é a libertação, onde já não é isso que nos faz querer, é o que eu vou fazer para deixar um legado, o que eu vou dar a mais. E é aí onde que tu estás. Onde já não queremos saber o que o vizinho diz, não é? Essas coisas assim, e é fixe quando chegamos a isso. E eu, hoje em dia, vejo pessoas a chegarem a isso, há outros que não vão chegar a isso. A ganância também é preciso, eu acho que também dá um empurrão para a gente poder ter, para depois, se calhar, darmos, não é? Para mudar o mundo, eu acho que precisamos de mais pessoas a chegar ao freed, eu acho que precisamos de mais pessoas a acreditar que podem fazer uma diferença, porque isso também é outra coisa. Há pessoas que o que eu vou fazer, o que com exemplo, passo a passo, e nunca sabemos como é. Temos muita gente que fez diferenças que vieram de nada, não é? Achas que faz falta uma liderança extraordinária? Eu acho que é preciso lideranças que fazem decisões e fazem acontecer. Vão fazer erros, sem dúvida, mas temos que fazer coisas acontecer. Hoje em dia estamos em lideranças que não fazem nada, estamos estagnados. Olhamos para a Europa e parece que até pomos mais legislação, mais burocracia para fazermos ainda menos, ok? E isso é difícil, porque estamos a ficar menos competitivos, menos patentes, menos. Quando achamos que queremos uma vida que é mais, não dá. Temos que lutar para termos um bocadinho mais de liberdade, porque estamos a perder muitas coisas devagarinho. E eu vim de um país onde eu vi pessoas a lutarem mesmo só para terem um voto, ok? E hoje em dia eu vejo nós a perdermos muitas das coisas e depois ficamos admirados, porque temos cá extremas direitas, extremas esquerdas e isso tudo. A culpa é nossa, não é? E depois as pessoas votam no que sentem, ok? Então temos que nós começar a mudar, é a nossa responsabilidade. Como é que são os teus almoços de domingo, Tim? Mas o almoço sempre foi família em domingos. Hoje em dia a família é um bocadinho mais pequena, não é? Os teus filhos já estão espalhados pelo mundo também, não é? Também estão, mas até não é, minhas tias e isso eram parte dos almoços, e meus avós e tudo isso, está um bocadinho mais pequena, mas ainda no domingo é super família. Em casa? Se a gente sabemos que vai haver Fórmula 1, eu faço um bocadinho mais cedo. És tu que cozinhas? Somos grandes fãs de o que chamamos na África do Sul braai, que é um barbecue. Ok. E quando é barbecue sou eu a fazer, eu gosto de fazer, estar pronto para o arranque da corrida, depois comer e depois relaxar, e é o meu domingo. É sempre com família, já não é sempre em casa, mas é sempre com família. É. E chegámos assim ao final da nossa conversa. Foi um gosto ter-te connosco. Obrigado. Muito obrigada.